Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil de novo, né? Então a gente estava trabalhando sobre Guerra Fria e agora a gente vai falar sobre o que está acontecendo no Brasil durante a Guerra Fria, tá? A gente vai partir do ponto que a gente parou da outra vez que a gente estava trabalhando com o Brasil, que foi o governo do Juscelino Kubitschek, e a gente vai então a partir dele. Logo após o fim do governo dele, em 1960, a gente tem dois governos, tá? O do João Goulart e o do Jânio Quadros. E logo durante o governo do João Goulart existe um golpe de Estado, um golpe civil-militar, que vai dar início à ditadura militar que a gente viveu no Brasil entre 1964 e 1985. Bom, na aula de hoje e na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois governos e entender como é que aconteceu esse golpe, ok? Bom, sobre o Brasil em 1960, né? Então, o governo do JK tinha acabado, lembra? Ele construiu Brasília, ele tinha um plano de metas, bababá, babá, babá. E aí, então, tem novas eleições e o Jânio Quadros é o presidente eleito. O Jânio Quadros, pessoal, é esse cara aqui, engraçadinho. Ele é uma figura, tá? Tudo que tem relacionado com o governo dele durou 7 meses, mais precisamente. E durante esses 7 meses ele só fez coisa meio bizarra, assim. Então, durante a campanha eleitoral dele, ele usava uma vassoura como símbolo, que tá aqui ele com a vassoura na mão, né? E o slogan dele, ele tinha uma musiquinha de campanha que dizia varre, varre, vassourinha, que queria dizer que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Ele acabou tendo bastante apoio popular. Ele era bem popular, assim, tipo, ele ia pros comícios, aí ele tirava um pão com mortadela, comia na frente de todo mundo. Enfim, ele tentou se aproximar do povão, sabe? E ele acabou tendo apoio popular. E como ele era da UDN, que é um partido da elite, ele já tinha o apoio, então, dos grandes industriais. E aí ele acabou sendo o candidato eleito. O vice-candidato eleito, na época, se votava para o presidente e vice-presidente, não ia junto como hoje, tá? O vice-presidente foi o João Goulart, que era da oposição, era do PTB, e então começa o governo dele. O governo foi bem polêmico, né? Ele teve medidas bem polêmicas, como por exemplo, ele proibiu a corridas de cavalo nos dias úteis. Então, sábado e domingo podia, de segunda a sexta não podia. Ele vai proibir o uso de biquíni nas praias, gente. Sim, isso aconteceu. Provavelmente não foi atendida a proibição dele, que era no mínimo bizarra, mas existiu essa proibição de que as mulheres não poderiam usar biquíni nas praias. Além disso, ele vai proibir também a briga de galo. Isso dentro do Brasil, né? Fora do Brasil, ele também foi meio esquisito, assim, tipo, ele fez uma política externa bem controversa. Então, o Brasil sempre teve alinhamento com os Estados Unidos, lembrando que a gente está no meio da Guerra Fria e era de um lado os Estados Unidos e de outro União Soviética. Então, o Brasil sempre se alinhou com os Estados Unidos. Durante o governo do Jânio Quadros, ele manteve essa união com os Estados Unidos, porém ele reatou relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética e com Cuba também. Ou seja, os dois principais inimigos dos Estados Unidos e ele querendo fazer amizade com todo mundo. É lógico que isso não foi muito bem visto, né? Acabou gerando bastante problema para o Brasil, porque não tinha como ele estar dos dois lados, ou ele tinha que estar num ou do outro. Bom, além disso, a gente tinha uma grande crise econômica, né, que já tinha começado lá no governo do JK, quando ele usou muito dinheiro, fez bastante empréstimo para construir Brasília e desenvolver o Brasil, acabou deixando uma grave crise econômica para a galera. Então, assim, em agosto de 1961, poucos meses após assumir a presidência, o Jânio Quadros ele simplesmente renunciou ao cargo, 7 meses depois de ser presidente. Por que ele renunciou, né? Dizem que ele acreditava que se ele fizesse essa renúncia, a renúncia não seria aceita pelo Congresso, nem pela população, e aí o povo iria pedir para que ele voltasse como presidente, e assim ele voltaria com um apoio maior do que ele estava tendo enquanto ele era presidente. Depois de todas essas medidas controversas, ele já não tinha mais tanto apoio. Então ele renunciou, pensando que o Congresso e a população não iam aceitar a renúncia. Porém, eles aceitaram. E acabou o governo dele. Simplesmente foi isso. E aí ele acabou tendo que sair. E aí existe um pequeno problema, né? Na verdade, gente, agora é uma coisa bem importante. Há bastante tempo, já desde a época que o Getúlio Vargas se suicidou, a gente identifica uma tentativa de golpe de Estado sendo orquestrada. Primeiro foi quando forçando ele a sair, né, o Vargas, o que levou à renúncia dele. Depois foi quando o JK foi eleito, que eles não queriam deixar ele assumir, e aí a gente teve um golpe preventivo dado pelo general Lott para garantir que o JK assumisse.
E agora, novamente, tá? O que que seria essa tentativa? Essa foi uma das tentativas mais reais, na verdade, até agora, tá? Como é que foi essa tentativa? Quando o Jânio Quadros renunciou, o vice, que automaticamente seria o novo presidente, ele estava numa viagem a trabalho, né, pelo governo brasileiro, na China, uma viagem oficial para fazer relações comerciais com a China. E a China é comunista, era socialista na época, logo era alinhada com a União Soviética. O presidente da Câmara, então, já que o vice-presidente não estava no Brasil, ele resolve assumir o lugar da presidência e proíbe o Jango é como eles chamavam o João Goulart, proíbe o Jango de voltar ao Brasil. Ou seja, eles não querem deixar ele voltar porque senão ele vai ser o presidente. E ele era do partido do Getúlio Vargas, é um partido que a UDN não gostava muito. Então eles tentam impedir que ele volte. Diante disso, Leonel Brizola, que era era governador ou senador pelo Rio Grande do Sul, ele vai iniciar a campanha pela legalidade, que é uma campanha que vai mobilizar vários grupos no Brasil em favor do Jango para garantir que ele possa voltar ao Brasil. Eles fazem então essa campanha, vão às ruas, pedem para que o Jango possa voltar, fazem um acordo e nesse acordo o Jango pode assumir o governo, desde que ele não tenha tantos poderes como um presidente tinha. Eles queriam um modelo parlamentarista, que é quando os senadores e deputados têm tanto poder quanto o presidente. E aí então, diante disso, eles conseguem fazer esse acordo e o Jango volta. O Jango então assume a presidência, então foi mais uma tentativa de golpe que não deu certo, porém a presidência durante o governo do Jango foi bem conturbada e ele vai ser derrubado 3 anos depois, menos de 3 anos depois, na verdade. Enfim, gente, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse governo do Jango e como que se deu esse golpe, que daí sim o golpe vai dar certo. Por hora, então, né, para esse governo só rir um pouquinho com o Jânio Quadros, que ele era meio bizarro, e saber que a tentativa de golpe já estava rolando há bastante tempo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Beijos.